Olá, boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais um webcast de resultados do nosso PIS, Pátria Infraestrutura Energia Core. Vamos só dar alguns segundinhos aqui para o pessoal ir conectando e a gente já começa. Eu acho que está relativamente estabilizado aqui o número de participantes. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o André, do time de relacionamento com investidores aqui da área de infraestrutura. Estão aqui comigo o Marcelo Souza, que é sócio aqui da área de infraestrutura e CIO responsável pelos nossos fundos Core, e o Marcelo Franco, diretor de infraestrutura e responsável pela gestão dos fundos Core aqui. A gente vai fazer um update aqui do fundo e, como sempre, algumas orientações ao longo da nossa apresentação. Está disponível aqui o módulo de perguntas e respostas, ou Q&A, para vocês enviarem as questões e ao final da apresentação a gente tenta endereçar todas as perguntas aí que vocês tiverem para nós. E, como sempre, o nosso canal de atendimento aos investidores está disponível no nosso site e também através do nosso e-mail ri.pice11@patra.com. Vocês fiquem à vontade aí para enviar as perguntas por lá. E se por um acaso alguma pergunta aqui não for respondida porque não deu tempo, vocês podem mandar no nosso e-mail e a gente endereça por lá. Tá bom? E aí a gente, ao final da apresentação aqui, nos próximos dias, a gente vai disponibilizar a apresentação que a gente vai passar aqui hoje e o replay no nosso canal do YouTube. Então, com isso eu passo a palavra aqui para o Marcelo. Muito obrigado, André. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado aí pelo tempo de vocês, por estarem conectados aqui para a gente fazer essa atualização sobre o PICE. Sempre um prazer a gente ter essa oportunidade e, obviamente, como você sabe, nós estamos sempre à disposição para qualquer tema, dúvidas, comentários, tanto o time de gestão quanto o time de relações com investidores. Então, para nós é bem importante a gente poder trazer para vocês aqui, periodicamente, as informações que são relevantes aqui do fundo, tá bom? Bom, vamos colocar a apresentação. Enquanto o André coloca a apresentação, acho que é só importante mencionar para vocês, né? Assim, não temos grandes novidades aqui com relação a este trimestre, tá? Com relação ao fundo, né? E aos ativos, né? Acho que a gente teve uma novidade importante no último trimestre com relação ao put de um dos projetos, né? Mas para agora acho que a gente não tem grandes novidades. De qualquer forma, trouxemos aqui todas as atualizações que são relevantes para que vocês possam acompanhar. Acho que podemos passar direto para o sumário executivo, por favor, André. Lembrando para vocês, né, como é que está hoje o nosso fundo, né? O fundo está totalmente alocado em debêntures, com retorno contratado, né? E, obviamente, por ser uma debênture, ele tem os mecanismos naturais de governança e de proteção para este tipo de estrutura, né? Então, estão todos alocados nos três ativos, nós vamos trazer mais detalhes aqui para vocês, tá? Com relação à performance dos ativos, de forma, né, macro, nos últimos 12 meses, a geração foi inferior aos 12 meses anteriores, mas, obviamente, o principal impacto foi o curtailment, né? A restrição de geração, que, como vocês sabem, está afetando praticamente todos os parques de geração renovável no Brasil. Não fosse esse impacto, a geração do parque teria sido 5% maior que nos 12 meses anteriores. Quer dizer que o regime de ventos dos últimos 12 meses foi melhor, né? Que era algo que a gente esperava que fosse acontecer, estava monitorando ao longo do tempo, tá? Olhando a fotografia do trimestre, o cenário é até um pouco melhor, né? Na verdade, a geração foi 7% acima, tá? Do trimestre anterior. Não fosse o curtailment, teria sido 15% superior, né? Então, de novo, mostrando que também no recorte de um trimestre, o regime de ventos também foi superior. Obviamente, tem toda uma agenda do setor para tratar o curtailment. Já falamos aqui também sobre isso. Vamos trazer algumas novidades. Tem uma parte que já foi resolvida, que vai ser reembolsada. Tem uma outra parte importante que ainda não foi. O setor inteiro segue trabalhando nesse tema da solução do curtailment. Com relação ao fundo, né, e às distribuições, então fizemos uma distribuição de 50 centavos por cota em agosto de 2025. Portanto, desde o início do fundo,
R$ 26,7 por cota foram distribuídos, num total de R$ 203 milhões. E o aspecto que nós trouxemos no último trimestre para vocês, só lembrando, né, a opção de venda do projeto Serrote se tornou exercível, né, na virada do ano de 2025, exercício esse que vai acontecer no início ou a partir de 2028. Tá? Então, isso está aqui colocado dentro da estrutura dos mecanismos de proteção da estrutura de dívida que a gente tem hoje. Tá? Com relação às expectativas de distribuição, olhando para frente, planejamos aqui uma distribuição de 50 centavos por cota em agosto de 2026. Olhando ainda para um horizonte um pouco mais longo, em 2027 existe a perspectiva de distribuição de R$ 20 por cota, decorrente de um dos instrumentos de proteção da estrutura da dívida, que é uma amortização antecipada do projeto Afonso Bezerra. Tá? E, além disso, como já mencionamos, por conta da opção de venda, do exercício da opção de venda do projeto Serrote, que deverá acontecer no início de 2028, esperamos, então, distribuir R$ 50 a R$ 70 por cota, em função deste aspecto. Tá? Então, com isso, acho que são as grandes mensagens aqui desse trimestre para o nosso fundo, e aí passo a palavra para o Marcelo Franco para que ele possa conduzir a apresentação. Por favor, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui por todos que estão presentes aqui no nosso webcast de resultados. Então, acho que só para fazer uma breve introdução aqui sobre os ativos, né? Então, o PICD tem 3 debêntures que são emitidas respectivamente por 3 projetos eólicos localizados na região nordeste do Brasil, Serra do Mato e Serrote, que ficam no Ceará, e Afonso Bezerra, que fica no Rio Grande do Norte. Os 3 projetos em conjunto totalizam 488 megawatts de capacidade instalada, e cada ativo já está operacional entre 4 a 5 anos. Tá? O instrumento de investimento é uma debênture mezanino, então a gente tem 3 debêntures mezaninos que foram desembolsadas em 2021. Hoje, o saldo total dessas debêntures está em 1,07 bilhão de reais, sendo 440 milhões de reais para Serrote, 294 milhões de reais para Serra do Mato e 336 milhões de reais em Afonso Bezerra. Acho que vale também caracterizar aqui os principais elementos desse instrumento, né? Então, a debênture mezanino ela tem senioridade na estrutura de capital em relação ao acionista, tá? Também tem recebimento prioritário do fluxo de caixa dos projetos, sempre após o serviço de dívida, da dívida sênior dos projetos, que é o BNB. O retorno contratado dessas debêntures é de IPCA mais 7,5, e a gente conta aqui, né, com um pacote de garantias e também governança significativa sobre esses projetos. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre a estrutura, acho que na próxima página a gente pode falar um pouco mais de detalhes sobre a performance operacional dos projetos. Acho que como o Marcelo tinha antecipado, né, no primeiro trimestre de 2026, a geração foi 7% superior àquela observada em 2025, no primeiro trimestre do ano passado. Isso reflete, de fato, uma melhoria aqui na disponibilidade de recurso eólico nesses primeiros meses de 2026. No entanto, né, devido aos eventos de restrição de geração, também conhecido como curtailment, esses eventos foram até mais severos nesse período de 2026 e continuam impactando aqui a produção dos parques, né? Então, para esse primeiro trimestre de 2026, a gente teve aproximadamente 34 megamédio de efeito de curtailment contra 24 no primeiro trimestre de 2025, mas mesmo assim a geração até acabou sendo um pouco melhor. Se não tivesse ocorrido o curtailment, a geração teria sido de 130 megamédio contra 113, então teria de fato um aumento até maior em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? No contexto do curtailment, existe uma discussão setorial, né, para que haja um reembolso dos valores que foram cortados. Isso
Essa discussão ela está acontecendo, teve uma lei que foi aprovada no ano passado, a Lei 12.269 de 2025, em que em algum momento inicia-se o período de reembolso do curtailment. O que acontece é que os instrumentos infralegais e regulatórios estão sendo discutidos hoje no contexto do mercado, tem uma regulação sendo construída pela ANEEL para que possibilite o reembolso do curtailment para os projetos, e para o nosso caso aqui, a gente estima que os projetos eles devem receber um reembolso de aproximadamente 54 milhões de reais devido ao curtailment, óbvio que ainda sujeito à finalização de todo o arcabouço regulatório para esse reembolso. Tá? Com relação à disponibilidade, do ponto de vista operacional, os projetos continuam demonstrando bons níveis de disponibilidade, tivemos uma disponibilidade de 96% nesse período, nos últimos 12 meses, entre o segundo TRI de 2025 e o primeiro TRI de 2026, que está em linha aqui com o esperado. Tá? Passando para a próxima página, mais algumas atualizações aqui sobre o portfólio no último trimestre. Então, os principais contratos eles continuam sendo cumpridos conforme o esperado. Tá? A dívida sênior com o BNB também continua sendo servida regularmente, com pagamento tanto de juros quanto de amortização. Tá? E o contrato de OIM também está sendo cumprido com os índices operacionais em linha com os objetivos dos projetos e com as regras contratuais. Tá? Algumas atualizações aqui com relação a esse trimestre de 2026 é que o projeto de Afonso Bezerra agora deve fazer mais uma distribuição para o fundo, que a gente recebe agora nos próximos dias, tá? E o projeto do Serrote, por outro lado, não fez nenhuma distribuição até o momento, e como consequência disso, né, o direito de venda das debêntures de volta para a Quer Brasil se tornou exercível no começo do ano. Tá? E para terminar, não existe nenhum evento de inadimplemento em curso em nenhum dos contratos dos projetos, sejam nos contratos de geração de energia, nos contratos de OIM ou nos contratos de financiamento. Tá? Passando para a próxima página agora um pouco sobre a performance da cota do fundo com relação ao seu valor patrimonial. Tá? O valor patrimonial do fundo, então, atingiu o valor de R$ 137,92 por cota, agora em maio de 2026, então teve uma apreciação em relação à cota de início do fundo, que era de aproximadamente R$ 100, e essa apreciação do valor de cota decorre do fato de que o juro das debêntures ele vai se capitalizando ao principal. Tá? Então, essa é a principal razão que explica a apreciação e a valorização do valor da cota. Tá? E esse valor da cota, de R$ 137,92, ele basicamente representa o que é o saldo das debêntures que o fundo tem a receber dos respectivos projetos. Tá? Aqui no gráfico a gente também mostra o que seria, qual que é o valor total, considerando também as distribuições que o fundo já fez para os seus investidores. Tá? Então, quando a gente leva em consideração as distribuições que foram feitas, o valor acumulado do patrimônio líquido do fundo seria de R$ 164,54, tá? E se a gente considera o efeito de total return, né, considerando também o reinvestimento dos dividendos, esse valor atinge R$ 175,17. Então, a gente tem aqui, então, uma apreciação do patrimônio líquido do fundo, decorrente do saldo das debêntures ao longo desses últimos anos aqui, desde o início do fundo. Agora, bastante importante, que a gente fala um pouco na próxima página, é com relação ao que são os próximos eventos de liquidez. Tá? Então, para esse ano de 2026, o fundo vai fazer mais uma distribuição para os seus cotistas agora, esperada de 50 centavos por cota agora no mês de agosto. Isso decorre de algumas distribuições que o fundo recebeu nas últimas semanas e deve receber nos próximos dias de alguns dos projetos. Tá? Essa distribuição ela deve ser anunciada e confirmada agora no final de agosto. E com relação às próximas distribuições de curto prazo, depende um pouco de como é que vai ser a performance de geração dos projetos. Então, a gente vai sempre atualizar aqui os cotistas com relação às perspectivas de distribuição, a depender
do resultado dos projetos, sabendo que os cortes de geração, os efeitos de curtailment têm impactado os projetos, tá? Para o ano que vem, em 2027, a gente espera já uma distribuição mais significativa para os investidores, de aproximadamente R$ 20 por cota, que decorre de uma cláusula contratual de amortização obrigatória relativa ao projeto de Afonso Bezerra. Tá? Isso deve acontecer no segundo semestre de 2027. E, por fim, em 2028, a gente espera também receber um montante significativo dos projetos que decorre da venda das debêntures de serrote, né, de volta para a Care Brasil, que é uma obrigação contratual, que é o que a gente chama aqui de put option, tá? Essa distribuição decorrente da put, ela deve ser de aproximadamente entre R$ 50 e R$ 70 por cota. Isso vai depender de quanto é que vai ser o saldo da debênture lá naquele momento, né? Então tem alguns fatores que podem impactar o que vai ser o valor do saldo. Um deles seria a própria inflação, né? E, por fim, em 2036, o fundo também tem o direito de exercer uma opção de venda final e, por sua vez, fazer o desinvestimento completo desses ativos. Tá? E aí, nesse momento, o desinvestimento dos projetos acontece também pelo valor de face das debêntures, que a gente estima no nosso cenário atual aqui, que deve ser de mais de R$ 100 por cota. Tá? Então, acho que fechando essas atualizações, eu passo a palavra aqui para o Marcelo Souza para algumas considerações finais. Maravilha, pessoal. Bom, então, como vocês viram, né, acho que hoje a apresentação é bastante objetiva, não temos grandes atualizações. Obviamente, o foco principal aqui é em exercer os mecanismos de proteção da estrutura das debêntures que estão agora próximos aqui de acontecer, né? Então, acho que esse é o grande tema que está aqui no nosso radar, alguns deles já começando a trazer alguns elementos, como, por exemplo, já mencionamos o tema da put de serrote, né? Então, só lembrando, nos últimos 12 meses, com relação à performance dos ativos, né, a performance do ponto de vista de vento foi melhor, mas considerando o aspecto do curtailment que piorou, acabou por gerar apresentar uma geração inferior, né, nos últimos 12 meses em relação aos anteriores. Então, esse é um tema que, obviamente, a gente está monitorando, o setor inteiro está monitorando, né? Por outro lado, dado que temos hoje um instrumento de dívida, né, que tem mecanismo de proteção, que tem, obviamente, uma estrutura de amortização por acontecer, nós, obviamente, mantemos aqui as perspectivas de retorno de longo prazo do nosso fundo, né? É importante sempre mencionar, né, de forma alinhada com os investidores, desde março de 2024, o Pátria não cobra taxa de gestão dentro deste fundo, diferindo para o momento dos recebimentos aqui dos eventos de liquidez da estrutura das dívidas, tá? E como eu mencionei, né, a put de serrote tornou-se exercível a partir de 2028, quando esperamos então coletar esses recursos, tá? E lembrando a vocês, com relação à expectativa de distribuição, faremos então este ano 50 centavos por cota. O Marcelo mencionou bem, né, essa questão do curtailment, e, portanto, vamos atualizando isso à medida que as operações avançam. E, por outro lado, dois mecanismos de proteção aqui da nossa estrutura deverão acontecer em 2027 e 2028, gerando aqui R$ 20 por cota, né, no instrumento de amortização antecipada de Afonso Bezerra, e de 50 a 70 centavos por cota no mecanismo da put do projeto Serrote. Então, com isso, né, nós esperamos então que essas distribuições voltem a acontecer ao longo aqui dos próximos 2 anos. Muito bem, do nosso lado era isso. Essas eram as atualizações. Obviamente, vamos passar aqui para as perguntas e respostas. Ok, acho que eu posso pegar uma primeira pergunta aqui, que inclusive, de certa forma, ela foi feita aqui por mais de uma pessoa em formatos diferentes. A gente vai tentar responder aqui essa pergunta. Acho que, de fato, aqui a pergunta é sobre a Care, né? Que é quem tem a obrigação de honrar com o compromisso e a obrigação de recompra das debêntures, né? Acho que a pergunta aqui é sobre o risco de crédito da Care, qual que é a qualidade da contraparte aqui com relação à sua obrigação contratual.
tá? A Care é uma empresa que a gente tem um bom relacionamento com eles, né? A gente fez essa estrutura de financiamento com eles desde 2021 e a Care vem investindo de uma maneira significativa aqui no Brasil, tá? Esses 3 primeiros projetos eólicos foram os primeiros projetos que eles investiram, depois eles construíram mais uma planta solar, depois construíram mais uma outra planta solar, eles têm uma agenda muito forte de energia limpa no contexto tanto de hidrogênio verde quanto de energia renovável para o setor de infraestrutura digital, de data center, e talvez importante mencionar que a Care, ela não só tem uma operação bastante significativa no Brasil, mas é uma empresa global que opera em outros países também, tá? Eles têm uma operação relativamente grande na Europa e a Care é uma empresa que globalmente ela também é investida de fundos de infraestrutura globais e do próprio fundo soberano francês, tá? Então é uma contraparte bastante sofisticada e que a gente tem uma boa relação com eles, tá? Tem um comentário aqui sobre o fato de que na demonstração financeira da Care Brasil, eventualmente ter resultado negativo do ponto de vista de apuração de lucro. A gente entende isso como o fato de que é uma empresa que ainda está investindo muito, né? Então, a Care ela tem projetos operacionais, mas também ela tem investido muito no seu crescimento aqui no país, né? Desde que eles começaram a investir aqui no Brasil, eles já investiram mais de R$ 1 bilhão nesses diversos projetos que eu mencionei. Então, por ser uma empresa em fase de crescimento, a nossa visão é entendível porque que é, o número de lucro líquido da companhia eventualmente é negativo, mas isso não necessariamente significa que a Care como uma contraparte é uma contraparte problemática. Pelo contrário, a gente acredita que a Care é uma ótima contraparte, a gente tem um excelente relacionamento com eles, tá? Então, essa aqui é um pouco do nosso resumo aqui sobre o que é a nossa visão sobre a Care e sobre a perspectiva deles aqui para o Brasil. Eu complemento aqui, tem uma pergunta sobre o nível de alavancagem dos projetos, se é um nível adequado, né? Então, acho que é importante mencionar, esses projetos eles têm como, né, dívida sênior, né, uma dívida com BNB, que é uma dívida longa e barata. Então, efetivamente, uma dívida bastante interessante aqui para os projetos. E é importante mencionar que os projetos vêm servindo a dívida do BNB, né? Então, estão adimplentes com a dívida do BNB, que para nós é bastante importante. Lembrando que a nossa estrutura, por natureza, é uma estrutura subordinada, né? Então, ela tem como objetivo receber os famosos cash sweeps, né? Os excedentes de caixa depois dos pagamentos da dívida sênior e etc., que foram impactados aí pela questão operacional, né? Os nossos recebimentos foram impactados pela questão operacional, curtailment e etc., além, obviamente, da geração mais baixa no começo ali da vida dos projetos. Por outro lado, é o que nós falamos, né? Essa dívida tem mecanismos de proteção, né? E por ser uma dívida, a gente tem esses mecanismos de proteção que nós esperamos, como já listamos aqui ao longo da nossa apresentação, que aconteçam aí ao longo dos próximos anos, a começar a partir do ano de 2027. Ok. Obrigado. Tem, Vai lá, tem mais Matheus. uma pergunta aqui, acho que tem mais umas 2 perguntas que também vão em torno disso, né? Que falam um pouco sobre o que acontece num eventual cenário de não cumprimento das obrigações da Care, tá? Eu acho que vale ressaltar que, pelo menos nesse momento, a gente acha que esse cenário de não cumprimento ele é muito pouco provável, tá? A gente, de fato, tem uma visão muito positiva aqui com relação à nossa contraparte, mas nesse cenário, o que o fundo tem direito de fazer? Tá? Então, na medida que houve uma obrigação de pagar e essa obrigação não foi feita, seja decorrente do pagamento da amortização obrigatória em 2027 ou da própria PUT em 2028, o fundo, por sua vez, ele tem o direito de executar as suas garantias. Tá? A execução da garantia aqui basicamente envolve a alienação fiduciária das ações dos projetos. Tá? Então, o que isso significa? Né? Significa que as ações dos projetos elas estão dadas para o fundo em garantia e que o fundo pode provocar a venda
dessas ações, você provoca a venda desses projetos, né, e os recursos decorrentes dessa venda são utilizados para fazer o pagamento do saldo da debênture. Tá? Então, é isso na prática que acontece. Esse é um processo que ele não acontece do dia para a noite. Tá? Eu acho que é importante a gente deixar isso bem transparente. É um processo que ele demora é, vários meses para que ele aconteça, mas é um processo que existe, que funciona, enfim, está dentro aqui do arcabouço jurídico brasileiro de execução de garantia, tá? Não é nada fora do normal que não tenha precedente, mas ele é um processo que leva um tempo, tá? Então, esse aqui é o principal ponto. E aí, acho que a pergunta que foi feita aqui, né, e que a resposta dela é um pouco mais difícil, está na linha de que, olha, mas aí, quanto exatamente o fundo recebe quando os projetos forem vendidos, né? Então, na medida que o valor dos projetos, quando você faz essa venda, é suficiente para quitar o saldo das debêntures, você recebe exatamente o saldo das debêntures. Se tiver qualquer valor residual, esse valor residual não vai para o fundo nunca, esse valor residual ele acaba indo de volta para a Care, né? Então o fundo ele não captura nenhum valor adicional decorrente da venda desses projetos. Se por qualquer razão o valor dos projetos for menor do que o saldo das debêntures, o fundo acaba recebendo o valor que for o valor residual da venda dos projetos, e a Care, ainda assim, por ela ter também essa obrigação de pagar, não é só os próprios projetos, a própria Care tem uma obrigação de fazer esse pagamento residual para o fundo ainda pode continuar tentando reaver esses valores junto à Care Brasil. Tá? Então, esses aqui são os cenários. Agora, quanto exatamente é o valor desses projetos, como esse é um evento que ele acontece no futuro e tem uma série de variáveis que pode impactar, para nós aqui é difícil a gente estabelecer um guidance de quanto que é esse valor. Tá? Eu acho que esse é um ponto que a gente, de fato, teria que estabelecer e avaliar quando e se esse momento chegasse, tá? Hoje a nossa visão é que o contrato ele deve ser cumprido, a gente tem aqui uma confiança grande na nossa contraparte. Óbvio que se qualquer informação nova surgir nesse contexto, a gente vai manter todo mundo avisado, cumprindo o nosso dever de transparência aqui com os investidores do PIS. E tem perguntas da mesma linha, perguntando se o crédito, né, é restrito a Quer Brasil ou a holding francesa. E também tem perguntas aqui como é que funciona o nosso relacionamento, conversas com a holding francesa. Então, no nosso instrumento, sim, a garantidora é a holding brasileira, é a Quer Brasil, que tem não só esses ativos, mas tem outros ativos no Brasil, tá? Isso é importante mencionar. E, obviamente, é parte de um conglomerado maior que coloca para o mercado, para os seus acionistas, etc., que o Brasil é um país bastante relevante e prioritário na estratégia da Care, globalmente falando. Então, por essa razão e por todas as outras, pelos seus acionistas, pela sua reputação e etc., reforço aqui o que o Marcelo disse, que sim, nós temos aí convicção de que a Care deverá caminhar para cumprir aqui as suas obrigações, assumindo tudo que a gente conhece e ouviu aqui e tem de instrumentos com a Care no Brasil. Acho que isso é importante vocês saberem, é um instrumento de dívida, né, assinado aqui com os projetos e com a Care Brasil. Isso é super importante. Acho que outro tema aqui, aí já partindo para os temas de curtailment, né, tem perguntas relacionadas à BES, né, a questão de baterias, se os leilões de baterias deveriam resolver o problema do curtailment, se os projetos estão avaliando investir nisso. O grande tema são várias alternativas para solucionar o curtailment. Então, tem uma discussão de que se o curtailment passado ele é reembolsável ou não aos projetos de geração, e como o Marcelo mencionou, uma parte já foi definida através de uma lei que sim, não foi 100%, foi uma parcela que vão gerar ali aqueles 50 milhões de reais. Tem uma outra parcela que ainda não está definida, na verdade, na visão atual do regulador, e do executivo, é de que não deveria ser reembolsado. Então, tem uma discussão acontecendo, inclusive tem judicialização sobre isso, para ver se essa parcela passada será ou não reembolsada. Para além disso,
Estão sendo tomadas medidas olhando para frente em como mitigar o curtailment, então como diminuir o curtailment ao máximo, né? O curtailment, como você sabe, ele é basicamente em determinadas horas do dia, principalmente no momento onde tem entrada de muita solar, você acaba tendo a geração maior do que a demanda por energia, e aí você tem que desligar determinadas usinas. Isso tem acontecido com muita frequência, recentemente, está crescendo, tá? E não só as plantas eólicas, não só as plantas solares, mas também plantas eólicas sendo desligadas, que obviamente gera um impacto financeiro gigantesco. Então, além das questões regulatórias de como resolver o passado, tem havido várias discussões de como resolver o futuro, desde reforços em linhas de transmissão, até mesmo passando por baterias, sim, todo leilão de baterias. Isso deveria ser capaz de resolver, se não tudo, parte do curtailment, e também aumento da carga. Uma parte importante aqui é aumentar a demanda por energia, né? À medida que o país cresce, a demanda por energia deveria crescer e você vai diminuindo esse diferencial. Então, tem uma série de coisas acontecendo agora, não são soluções de curto prazo. Essas soluções são soluções de médio e longo prazo. Então, ainda o tema de curto prazo precisa ser muito bem avaliado e resolvido aqui entre os agentes, reguladores, executivo e etc. Tá? Importante mencionar isso para vocês. Tem mais duas perguntas aqui que é da mesma pessoa, eu vou pegar elas aqui que são bem objetivas, tá? A primeira delas é a amortização de 2027 de R$ 20 por cota, se ela é oriunda de fluxo de caixa do ativo, e se no nosso cenário base, se o fluxo de caixa do ativo ele é suficiente para honrar o pré-pagamento. Esse fluxo essa amortização, ela decorre, na verdade, de uma obrigação de pagamento não só do projeto, mas da própria Care Brasil, que ela é também solidária nessa obrigação de fazer o pagamento, tá? Essa amortização obrigatória, ela foi desenhada especificamente para debênture de Afonso Bezerra como uma forma de desalavancar o projeto caso a geração fosse abaixo do esperado, como a geração acabou sendo de fato abaixo do esperado, então tem essa obrigação de fazer essa desalavancagem a partir do quinto ano da entrada em operação do projeto. Em 2027, o projeto de Afonso Bezerra atinge o seu quinto ano, então essa é a razão dessa amortização, e a expectativa é que o pagamento seja feito pelo próprio acionista, tá? Isso é o que a gente considera aqui no nosso caso base. E a outra pergunta aqui também bem objetiva é com relação à taxa de gestão que está diferida, tá? Hoje tem um pouquinho mais do que R$ 2 por cota, equivalente de taxa de gestão que está diferida, né? E que a gente espera que ela seja paga para o gestor do fundo no momento dos eventos de liquidez, seja da distribuição de R$ 20 por cota em 2027, seja no momento da put em 2028. Então, essa é a nossa expectativa. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Acho que estão acabando as perguntas aqui, a não ser que chegue alguma outra. Por enquanto, nenhuma pergunta adicional aqui. Então, mais uma vez, queria agradecer aí a presença de todos. Dizer mais uma vez, reforçando aqui, que a gente vai muito em breve publicar o replay aqui desse webinar no nosso canal do YouTube. A gente vai disponibilizar a apresentação através do nosso site, a gente manda para o nosso mailing também. Tá? E se alguém ficou com alguma dúvida e não conseguiu mandar aqui no chat, ou alguém que esteja vendo o replay no YouTube aqui, pode enviar para o nosso e-mail, que a gente responde em ri.pc11@patria.com. Muito bem, e reforçando aqui o agradecimento que o André colocou, lembrando a vocês, né, que nosso papel aqui enquanto gestor é imprimir todos os esforços necessários para fazer o acompanhamento dos ativos, a gestão do fundo, a busca dos direitos, né, e das proteções aqui que são contratadas, etc., que é o que a gente vem fazendo de forma bastante intensa. E, de novo, seguimos aqui à disposição de vocês para o que vocês quiserem, tanto o time de investimentos quanto o nosso time de relações com investidores. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.